Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tá dando o que falar a pregação do pastor André Valadão, da Igreja Batista, na Lagoinha. Ele esteve em Orlando, nos Estados Unidos, neste último domingo, em uma de suas igrejas. E a pregação dele repercutiu pelo Brasil e mundo afora, mas principalmente no Brasil. E tá dando o que falar. Tá dando o que falar porque teve um trecho ali que foi recortado e foi repercutido, foi impulsionado como um discurso de ódio, como um discurso de discriminação contra o movimento LGBT. Eu acho que já está em QIAPN+. É tantas letras que confunde até mesmo os adeptos desta ideologia e deste ativismo. Então essa turma do LGBT+, não sei o que lá por lá, caiu em cima do André Valadão, e eles pegaram trechos da fala do André Valadão que, isolados e mal interpretados, soou como um discurso de ódio, e a mídia espalhou a interpretação de que o André Valadão estaria incentivando que os evangélicos, que os fiéis, que os que carregam a fé cristã matassem os adeptos do movimento LGBT. A pregação do André Valadão, e eu assisti a pregação para não ficar só no texto isolado, para não ficar só numa fala recortada, era falando sobre a história de Noé. Deus falou para Noé que iria destruir o mundo, e nós sabemos as razões pelas quais Deus disse a Noé que iria destruir o mundo com um dilúvio. Por causa do pecado, da promiscuidade, dos pecados de natureza também sexuais. O mundo estava pervertido, corrompido, sodomia e por aí vai. E Deus decidiu destruir toda a humanidade e levantar uma geração de fiéis, de santos. Está na Bíblia. E aí o André Valadão falou que Deus, ele não pode mais fazer isso agora, que agora é a nossa vez de resetar. Aí foi onde pegou a mal interpretação, que inclusive após toda a repercussão dessa má interpretação sobre o André Valadão, ele veio a público explicar que não estava incentivando de maneira nenhuma a matarem gays, homossexuais e os ativistas, porque existe uma diferença entre o ativista do LGBT e um gay. A discrepância é muito grande. Então, é muito importante falarmos sobre isso, porque você pega uma fala, isola ela de todo um contexto próximo, que era um contexto de pregação. Ele estava pregando a palavra de Deus, é no que ele acredita, e um contexto maior, que é a sua história. Eu tenho muitas divergências teológicas com o pensamento que André Valadão tem sobre a própria palavra de Deus. Temos diferenças teológicas. Porém, conhecendo um pouco da história do André Valadão, não tem como, nem que forçando a barra, olhar para André Valadão e ver um pastor incentivando alguém matar outra pessoa porque ela não acredita na nossa fé. Então isso é forçar a barra. Não é o perfil do André Valadão, de um pastor autêntico evangélico que queira que, porque o outro não aceita o princípio da heterossexualidade, que é um princípio bíblico. Esse é o princípio bíblico.
e porque o outro não aceita esse princípio bíblico, eu vou matá-lo, vou incentivar que ele seja morto. O reset que André Valadão estava falando é justamente um reset de princípios, de nós voltarmos à essência de santidade ao Senhor. Porque o que ele pregou foi a Bíblia. Ele prega dentro da Bíblia dizendo que Deus condena a prática da homossexualidade. Ponto, está na Bíblia. Mas esse sistema anti-Deus, esse sistema anticristo, esse sistema babilônico, que é um sistema sem Deus, como diz a Bíblia, o mundo jaz do maligno, é um pensamento político, ideológico e demoníaco. Estão fazendo politicagem em cima da fala de André Valadão. E isso é só o começo. Escuta o que eu estou dizendo. Isso é só o começo. Não vou entrar nem no mérito de censura. Porque é daí para pior. Daqui para a volta de Jesus vai ser pior. Porque o próprio Jesus disse que esses últimos dias seriam como os dias de Noé. Então vai ser perseguição. Vão querer calar, vão querer censurar. E vão querer prender. Então toda essa mal interpretação, ou mesmo intencional, faz parte de uma agenda. De uma agenda para querer realmente censurar o pensamento cristão. Existe hoje um sistema anti-Deus que não suporta a fé cristã. E eles vão fazer de tudo para querer barrar. Vão prender, vão querer calar, vão querer intimidar. Vão fazer de tudo. E é isso que está acontecendo hoje com o André Valadão. E amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser qualquer outro pastor. Pastor Marco Feliciano agora foi, recentemente, faz muitos dias não. Ele foi condenado a pagar 100 mil a um movimento LGBT. Porque postou fotos das manifestações, das paradas gays, em que manifestantes estavam quebrando imagem de escultura e enfiando o crucifixo no ânus. E ele foi condenado porque fez isso, porque criticou. E é isso que pastores como Marco Feliciano, como André Valadão, têm chamado a atenção. Não podemos mais falar sobre isso, mas eles podem andar nas ruas pelados, mostrando as suas partes íntimas e algo sem pudor, algo sem um bom senso, algo que foge a um padrão de normalidade. E ninguém fala nada sobre isso. E o sistema não cai em cima. Mas se criticarmos, o sistema está em cima de nós para querer censurar. Então é isso que está acontecendo no Brasil e isso vai se intensificar ainda mais. As perseguições vão aumentar. Então o que está acontecendo com o André Valadão não passa de perseguição política e também religiosa. Pegaram um texto isolado e mal interpretaram, fizeram toda a repercussão. Mas esse reset não é de matar. Não é para matar os outros. Que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia de nós. Porque esse movimento ativista vem com tudo para cima. Porque é um sistema sem Deus. E quando ele fala que a Bíblia condena a homossexualidade, é porque está na Bíblia. E daqui a pouco vão querer chegar na Bíblia para rasgar textos bíblicos, para tirar a Bíblia da sociedade brasileira e por aí vai. Aguarde, vocês duvidam disso? Vocês duvidam que daqui a uns dias vão querer arrancar páginas da Bíblia, textos bíblicos, porque confronta o pecado deles? Então quando dizemos que a Bíblia condena a homossexualidade, é porque está lá a Bíblia. É a nossa fé, é nisso que acreditamos. E isso também deve ser respeitado. Mas nunca passa pela minha cabeça como cristão querer que alguém seja morto porque não abraça a minha fé. Isso foge da minha própria fé, dos próprios princípios que eu acredito. Eu tenho amigos gays, eu tenho familiares gays. E respeito eles por essas escolhas. Isso é escolha, é comportamental. Eu respeito, mas isto não diz respeito à minha fé. Isso não diz respeito aos princípios que eu acredito que são da palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia do seu povo, de nós, mas que possamos estar firmes e constantes
para levantar o baluarte do Evangelho e da Palavra de Deus diante de todas as perseguições. Minha solidariedade e minhas orações ao pastor André Valadão, que está sofrendo com essa perseguição, mas que isso sirva de lição para o povo de Deus. Deus vos abençoe.